Olá! Há mais de 20 anos que o consumidor brasileiro tem os seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Código, aliás, que tornou-se uma esse tipo de legislação e que agora passa por um processo de atualização aqui no Congresso Nacional. Nos estúdios da TV Senado, nós estamos recebendo o senador Rodrigo Hollenberg, que vai conversar conosco sobre o assunto. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo ao Cidadania. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui conversando com os telespectadores da TV Senado. Vale a pena lembrar para você que nos acompanha que o senador já presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle e que agora preside a comissão temporária que coordena justamente os trabalhos de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, esse trabalho começou, na verdade, com uma comissão de notáveis, juristas que fizeram uma revisão, fizeram um estudo sobre o assunto e propuseram 3 linhas básicas de trabalho, que estão divididos em 3 anteprojetos. Os temas são superendividamento, comércio eletrônico e ações coletivas. A gente pode começar a nossa entrevista do Dia do Consumidor pela revisão do Código, na verdade, a atualização do Código, né, senador? O superendividamento é um tema que discute não só as relações entre consumidores. Essa discussão se aprofunda, ela está discutindo um modelo de inclusão socioeconômica brasileiro? Bom, primeiro é importante reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais bem-sucedidas já produzidas no Brasil. E, como você disse muito bem, reconhecida mundialmente. Nós estamos indo para o 23º ano da aprovação desse código e ele continua sendo muito importante para regulamentar as relações de consumo no país. No entanto, quando ele foi aprovado, em 1990, nós não tínhamos presente na economia brasileira, por exemplo, o comércio eletrônico. Hoje faz parte da rotina das pessoas comprar via internet. Esse é um comércio que movimenta bilhões de reais por ano, está crescendo exponencialmente e, portanto, é fundamental regulamentar o comércio eletrônico no âmbito do Código de Defesa do Consumidor para dar segurança jurídica a essas relações de consumo. Por outro lado, a proteção ao superendividamento, nesses anos todos, o Brasil teve um dinamismo econômico muito grande, mudou muito, mesmo, além da questão tecnológica. Nós tivemos políticas de inclusão social bem-sucedidas no país, que fizeram que algo em torno de 40 milhões de pessoas saíssem da condição de pobreza, ingressassem na classe média, passaram a ser consumidores e passaram inclusive a ser consumidores de crédito, em função de diversas políticas públicas desenvolvidas pelo governo que facilitaram o acesso ao crédito. Agora, da mesma forma que isso produziu resultados positivos na economia, isso também promoveu, por falta de uma regulamentação adequada, problemas de superendividamento nas famílias brasileiras. E isso precisa ser cuidado, isso precisa ser tratado no Código de Defesa do Consumidor, já que esse tema não estava tão presente na vida quando da aprovação do Código. Não tinha a dimensão que tem hoje, na época da elaboração do Código, né? De forma alguma, nem porque não existia um mercado consumidor tão grande e nem porque havia um acesso ao crédito facilitado como temos hoje. Para você ter uma ideia da importância do consumo no nosso país, nesses momentos de crise econômica que vivemos recentemente, das principais crises econômicas mundiais, a alternativa utilizada pelo governo brasileiro como estratégia para o enfrentamento da crise foi estimular o consumo. E que foi bem sucedido em alguns momentos. Claro, agora temos que também recuperar a capacidade de investimento, mas o consumo foi muito importante para segurar a economia brasileira. E é claro que, em função disso, houve uma facilidade de acesso ao crédito, mas isso também trouxe problemas de superendividamento que muitas vezes trazem intranquilidade, infelicidade, insegurança para diversas famílias brasileiras. Por outro lado, as ações coletivas. Nós temos hoje um volume muito grande de ações individuais que sobrecarregam a justiça, né, na discussão dos direitos do consumidor. Daí a importância de regulamentar o acesso coletivo à justiça, facilitando para os consumidores e facilitando para o Poder Judiciário.
Ao mesmo tempo, é importante também fortalecer os PROCONs. Os PROCONs foram uma grande conquista do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, nesse momento, nós não podemos deixar de parabenizar os PROCONs de todo o Brasil, de parabenizar as defensorias públicas, o Ministério Público, enfim, todos aqueles que defendem o consumidor neste país, mas o fortalecimento dos PROCONs pode ampliar a sua capacidade de conciliação de conflitos, resolvendo problemas, demandas entre fornecedor e consumidor, evitando que muitas dessas questões cheguem à justiça. Bom, senador, queria voltar então, dividir mais ou menos a nossa entrevista, não só por esses itens que norteiam o trabalho da comissão temporária, por outras questões do consumidor, mas voltando à questão do endividamento, do superendividamento. A educação financeira é tema que pode constar no Código de Defesa do Consumidor? Como que o Código aborda a questão da educação financeira? E se ela realmente é uma possibilidade no combate ao superendividamento? Ela é uma possibilidade, ela será tratada na atualização do Código de Defesa do Consumidor pela proposta existente formulada por uma comissão de juristas, de pessoas com enorme competência e enorme experiência na área, liderados pelo ministro Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça, com vários membros que estão participando na atualização, que participaram à época da elaboração do Código de Defesa do Consumidor. A primeira questão, e a educação financeira cumpre um papel fundamental nisso, é a conscientização das pessoas para buscarem a informação adequada e a obrigação do fornecedor de dar a informação adequada. Porque muitas vezes as pessoas são enganadas por uma propaganda inadequada, uma propaganda mal intencionada, que muitas vezes faz o consumidor achar que está comprando um produto à vista, um produto com várias prestações sem juros, quando na verdade os juros já estão embutidos naquela prestação. Então, a questão fundamental aí é a informação adequada para que o consumidor possa efetivamente tomar a sua decisão com consciência dos riscos e do impacto daquilo na sua vida. Essa é uma questão fundamental. Por outra, também é analisar, é de responsabilidade também do fornecedor, especialmente do fornecedor de crédito, a responsabilidade por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Ele tem um comprometimento com essa análise do crédito, Ela tem comprometimento com essa análise do crédito e se perceber que ele emprestou para uma pessoa que, sabidamente, se eu fosse feita uma avaliação, não teria condições de pagar, ele também será responsável por isso e não apenas o consumidor. Essa é uma questão muito importante da proposta de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Senador, e nesse ponto, discute-se o que seria uma porcentagem da sua renda que pode estar disponibilizada para uma prestação? Tem essa preocupação? Vai ter esse tipo de minúcia no Código ou não? Pelo projeto que está sendo analisado pela comissão especial, define-se como 30% um limite máximo de endividamento, de desconto em folha para o consumidor. Mas há um debate a partir da audiência pública das audiências públicas que estamos realizando no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, que haja um escalonamento dos percentuais possíveis de comprometimento do endividamento em função da faixa salarial das pessoas. Porque, efetivamente, se você, para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, você comprometer 30% da renda, isso pode significar uma parcela pequena, que vai sobrar da sua renda mensal para suprir outras necessidades materiais fundamentais para aquela pessoa. Já para uma pessoa que ganha mais, e de repente se ele comprometer uma parcela maior da sua renda, talvez isso não tenha maior gravidade. Então isso está em debate no âmbito da comissão, em função das sugestões trazidas nas audiências públicas realizadas até aqui. Pelo que eu acompanhei, nessas audiências públicas já realizadas, tem 2 queixas que são frequentes. Uma é o aumento do limite de cheque especial sem a consciência do correntista, sem que ele participe dessa decisão de aumento. Isso tem sido queixa mesmo?
na audiência pública que nós abrimos para que a população pudesse perguntar, né, a questão dos juros do cheque especial e dos juros do cartão de crédito bateram o recorde de reclamações e de preocupação da população. Porque, veja bem, nós estamos, e esse tem sido um esforço grande do governo federal, processo de redução dos juros. Nós estamos com a menor taxa Selic dos últimos anos da história do Brasil, 7,5%. E, no entanto, nós temos juros ainda exorbitantes no que se refere a cartão de crédito, no que se refere a cheque especial. Quando a pessoa tem que renegociar uma dívida no cartão de crédito, esses juros se tornam exorbitantes, completamente, eu diria até imorais. Então, essa é uma preocupação pertinente dos consumidores com os excessos e os abusos cometidos pelas operadoras de cartão de crédito, principalmente. Nessa questão do superendividamento, a atualização do código vai prever mecanismos que ajudem o consumidor, de resgate desse consumidor endividado? A possibilidade, algum mecanismo que ajude numa negociação com todos os fornecedores? Existem previsões nesse sentido? Existem experiências bastante interessantes, exitosas no Brasil. Tivemos o relato do que vem sendo feito na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Tem um trabalho sendo realizado também pelos PROCONs no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Já experiências muito interessantes que apontam para a necessidade de fortalecimento dos PROCONs para que o PROCON possa ter um poder maior na construção de conciliações, de resolução dos problemas sem que o consumidor precise ir à justiça. Então, nós temos que investir também na capacidade resolutiva dos PROCONs em benefício do consumidor. Senador, a questão do comércio eletrônico, essa é uma questão de atualização do código, né? Uma coisa, como o senhor citou no início da nossa entrevista, é uma maneira de se comprar hoje em dia, de se consumir, que antes não existia. Pelo também que eu vi nas minhas pesquisas de audiência pública já realizada pela comissão, duas queixas são preponderantes. A primeira é a questão de mercadoria que acaba não sendo entregue ou entregue fora de prazo. São duas questões que estão sendo estudadas na atualização do código? Sem dúvida, nós temos que dar as garantias para quem compra através da internet, através do comércio eletrônico, as mesmas garantias que você tem numa compra presencial. Então, é muito importante que a pessoa, ao comprar um produto, saiba efetivamente de quem está comprando. Qual é a empresa, qual é o seu endereço, que ele tenha acesso ao contrato, não apenas por internet, mas que possa ser também, se for desejo do consumidor, ter o contrato por escrito, que ele tenha aquele contrato por escrito, que ele tenha o direito de arrependimento, que ele possa devolver a mercadoria. Enfim, isso também é uma questão extremamente importante. Mais uma vez, a informação clara passa a ter um papel fundamental, preponderante na relação entre o fornecedor e na relação entre o consumidor. E essa é uma questão fundamental, porque, embora nós tenhamos tido oscilações nas taxas de crescimento do nosso país nos últimos anos, tivemos uma grande taxa de crescimento no ano de 2010, tivemos uma modesta em 2011 e uma muito pequena em 2012, mas a taxa de crescimento do comércio eletrônico, das transações feitas via internet, elas estão aumentando exponencialmente e tendem a aumentar cada vez mais. Isso é um conforto para a população, né? A utilização desses recursos tecnológicos que hoje estão e estarão cada vez mais à disposição da população, mas é fundamental que a pessoa possa exercitar esse direito, né, com toda tranquilidade e segurança jurídica. A preservação dos dados cadastrais do consumidor também é questão na revisão do Código? A preservação e o sigilo, especialmente a garantia de sigilo dos dados cadastrais dessas pessoas, que muitas vezes a pessoa vai fazer uma compra, ao fazer aquela compra ele dá o seu nome, dá seu endereço, dá o seu telefone e muitas vezes esses dados do consumidor são utilizados de forma inadequada e o projeto de lei pretende regular isso para evitar, para garantir o sigilo
dos dados do consumidor, como também a questão da limitação de spams. Hoje, em função da divulgação, da disponibilização desses dados, o consumidor é atormentado diariamente com um conjunto de informações, de propagandas, que muitas vezes ele não quer receber. Então, a regulamentação de que ele só pode receber a correspondência de uma determinada empresa se ele disser efetivamente, se manifestar de que quer receber aquela correspondência, a garantia da privacidade, enfim, são questões que precisam estar asseguradas no comércio eletrônico. Quanto às ações coletivas, elas ajudam a dar um fluxo maior de decisão às demandas, porque também o número de queixas pelas redes sociais, pelo que eu vi, aumentaram muito, né? A manifestação do consumidor. O senhor falou, esse é um código muito cidadão. O cidadão expressa muito os seus direitos, corre muito atrás dos seus direitos, seus interesses, pautado nesse código. E esse exercício da cidadania só aumenta, né, senador? É claro, e de um regime democrático como que a gente vive, e do equilíbrio entre os poderes, que as pessoas tenham facilitado o acesso à justiça. E muitas vezes nós temos problemas que são comuns a todos os consumidores, ou a uma grande parte dos consumidores, e a regulamentação das ações coletivas, né, permite que eles acessem coletivamente a justiça em busca daquele direito. Isso facilita também a apreciação pela justiça de demandas relativas aos consumidores. Portanto, a regulamentação disso também é importante e também entra no processo de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos recebendo também outras demandas, é natural, num conjunto de senadores que querem aproveitar essa revisão do Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoá-lo em outras temáticas. Por exemplo, já foram levantadas diversas questões no âmbito da comissão. Eu entendo que a gente tem que ter como princípio que qualquer modificação no Código de Defesa do Consumidor é para ampliar os direitos do consumidor e jamais para restringir os direitos do consumidor. Mas uma questão, por exemplo, que foi trazida ao debate pelo relator e que certamente é uma questão muito complexa, vai demandar muitos debates e creio que talvez seja muito difícil a gente chegar a um entendimento já para ser votado um projeto, ter um texto pronto na comissão especial, mas é importante iniciar esse debate, é a questão da regulamentação da publicidade infantil. É um tema extremamente importante, mas eu diria que dificilmente nós conseguiremos avançar, né, para construir... Porque em relação aos outros temas, ao comércio eletrônico, ao superendividamento e às ações coletivas e ao próprio fortalecimento dos PROCONs, nós já temos um trabalho realizado pela comissão de juristas, né, que ouviu muita gente, ouviu as entidades representativas de cada segmento, ouviu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e já apresentou uma proposta sobre esses três temas: comércio eletrônico, superendividamento, proteção ao superendividamento e ações coletivas. E o fortalecimento dos PROCONs já é fruto de um estudo e de uma proposta do próprio governo federal, do Executivo, da Secretaria Nacional de Direitos do Consumidor, que já se encontra na Casa Civil. Portanto, há um acúmulo nesse debate que favorece a apreciação e aprovação desses 4 temas na atualização do Código de Defesa do Consumidor. Isso não impede, como o senhor disse, que outras questões tão pertinentes quanto sejam amadurecidas também no debate da Casa e aprimorem esse código tão festejado. Sem dúvida alguma. É saudável que esse debate seja realizado, que o Senado comece a se preocupar com isso e comece a construir um entendimento sobre qual é a melhor forma de regulamentar isso. Temas como este, que é um tema certamente muito importante, que diz respeito, né, à publicidade infantil, e complexo, sem dúvida nenhuma, como outros temas também de como utilizar o Código de Defesa do Consumidor para estimular, por exemplo, o consumo sustentável. Esse é um outro grande debate. Nessa comissão temporária?
Eu acho que menos, eu diria que embrionariamente, né? Eu acho que para o debate todos os temas estão livres. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação de não querer abarcar todos os temas nesse momento, porque nós não teríamos condições de fazer isso em tempo hábil, até porque há uma disposição da comissão de encerrar os seus trabalhos sobre esses 4 temas, pelo menos, né? A que me referi ainda esse semestre, para que o Senado, o plenário do Senado, possa apreciar esses 4 temas ainda esse semestre, para que possamos enviar para a Câmara, para aí sim atualizar definitivamente o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Senador, o nosso tempo já se fez, de agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu também quero agradecer, é sempre uma grande oportunidade de prestar contas à população sobre os trabalhos do Senado, especialmente numa comissão tão importante como essa, de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho a honra de presidir e celebrar o Dia do Consumidor. A você que nos acompanha também agradeço muito a atenção e convido você a dar suas opiniões, falar com a gente, dar seus palpites, ligando para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando www.senado.leg.br/TV.